O sol de Lisboa filtrava-se através das persianas de madeira do Café Nicola, lançando raios dançantes sobre a mesa de mármore onde Sofia bebia o seu galão quente. Era uma manhã de outono, daquelas em que o ar cheirava a castanhas assadas e a saudade indefinida, mas o coração dela batia acelerado, não pelo fado que ecoava baixinho no fundo da sala, mas por um envelope anónimo que acabara de rasgar com mãos trêmulas. Par de mexer no ninho dos corruptos, ou o teu amor vai pagar o preço, dizia a nota, rabiscada em letra irregular, como se o ódio tivesse deformado. Sofia, a advogada de 32 anos que dedicara a vida a defender os direitos das minorias em tribunais abafados de fumaça de charutos e mentiras veladas, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não era a primeira ameaça, os casos de evasão fiscal que investigava para o Ministério Público atraíam sombras, mas esta mencionava o teu amor. Ana. A sua Ana, a inspetora da polícia judiciária que jurara protegê-la com a mesma ferocidade com que caçava ladrões nas ruelas íngremes do Chiado. Sofia ergueu os olhos, o bule de chá ainda fumegante ao lado, e viu o mundo desacelerar. Lá fora, na Praça do Rocio, os pombos voavam em círculos preguiçosos, alheios ao veneno que se infiltrava na sua bolha de felicidade cotidiana. Ana e ela haviam-se conhecido há 2 anos, num daqueles acasos que o destino português tece com linhas de linho e vinho do Porto. Uma manifestação pelos direitos LGBTQ+, na Avenida da Liberdade, onde Sofia discursava com a voz firme de quem cresceu em Coimbra, terra de estudantes e de sonhos teimosos, e Ana, lisboeta de gema, com um escudo policial ao peito. Dispersava a multidão com gentileza inesperada. Os olhares cruzaram-se como faíscas num céu de São João e dali nasceu um romance que desafiava as convenções. Jantares à luz de velas no Bairro Alto, passeios de elétrico 28 até Belém, onde partilhavam pastéis de nata segredos sussurrados ao ouvido, como se o Tejo pudesse guardar os seus beijos. Mas agora, aquele envelope sujo de impressões digitais invisíveis ameaçava tudo. Sofia dobrou o papel com cuidado, como se fosse uma relíquia amaldiçoada, e guardou-o na mala de couro envelhecido, herança da avó que lhe ensinara a bordar sonhos em azulejos de memória. Precisava de falar com Ana. Imediatamente. Pagou o café com uma nota amarrotada e saiu para a rua, onde o bulício da cidade envolveu como um abraço relutante. Vendedores de figos secos gritavam preços, um acordeonista tocava a imoraria com melancolia e o cheiro de sardinhas grelhadas pairava no ar, misturando-se ao sal do mar invisível. Sofia apanhou um táxi amarelo, o motor ronronando como um gato preguiçoso, e dirigiu-se à esquadra no Martim Muniz, coração multicolorido de Lisboa, onde imigrantes de Moçambique e de Goa se entrelaçavam com os locais em danças de fado improvisadas. Ana estava no seu gabinete apertado, rodeada de pilhas de relatórios sobre tráfico de arte nas galerias do Cais do Sodré, o cabelo curto e castanho escuro despenteado por uma noite mal dormida. Aos 35 anos, Ana era a personificação da resiliência portuguesa, filha de pescadores do Algarve que emigraram para a capital em busca de um futuro menos salgado de lágrimas. Ela entrara na polícia por vocação para proteger os vulneráveis das garras da indiferença social. O seu amor por Sofia era o seu farol, as noites em que se enroscavam no apartamento de Alfama, ouvindo o fado de Amália Rodrigues em vinis riscados, ou os domingos preguiçosos no mercado da Ribeira, provando queijos de serpa e conversando sobre justiça com a paixão de quem acredita que o amor pode reformar o mundo. Mas o trabalho de Sofia, com os seus processos contra oligarcas que pilhavam o erário público, expunha-as ambas a riscos que Ana tentava ignorar, como se a negação fosse uma armadura. O telefone tocou e Ana atendeu com a voz rouca de quem fumara um cigarro a mais na varanda ao amanhecer. Inspetora Mendes. Do outro lado, a voz de Sofia, trêmula mas determinada. Ana, vem cá. Agora. É grave. O coração de Ana parou por um segundo, como o elétrico que range nas curvas da cidade. Largou tudo, o relatório inacabado, o café frio, e correu escadas abaixo, o coldre da arma apertado contra o peito, um lembrete de que o amor, em Lisboa, por vezes exigia balas de coragem. Quando chegou ao Martim Muniz, o sol já escaldava as pedras da calçada portuguesa e Sofia esperava encostada a uma fonte morisca, os olhos inchados de lágrimas contidas. Sem palavras, Ana puxou-a para um beijo urgente, ali mesmo, sob os olhares curiosos de turistas com máquinas fotográficas e de uma velhota que vendia castanhas e benzia o ar com o sinal da cruz. O que aconteceu, meu amor? Murmurou Ana, a mão no rosto de Sofia, sentindo o calor da pele como um vinho maduro.
Sofia entregou-lhe o envelope e Ana leu em silêncio, os maxilares cerrados como as falésias de Sagres. Ameaça leve, dizem eles. Mas eu sei que é o começo. Aqueles cabrões do caso das concessões portuárias. Eu vou-te proteger, Sofia. Como sempre. Naquele instante, sob o céu azul de Lisboa, com o sino da igreja de São Domingos a badalar ao longe, algo se solidificou entre elas. Não era só confiança, era a certeza de que o amor, selagem fina como o bordado de Viana do Castelo, resistia às tormentas. Ana chamou reforços discretos, um colega de confiança, o inspetor Rui, que partilhava com ela o segredo de ser gay num mundo de machos alfa, e juntas, elas entraram na esquadra, de mãos dadas, desafiando o peso dos olhares. O dia prosseguiu num turbilhão, depoimentos gravados, câmaras de vigilância revistadas e, no meio disso, olhares trocados que diziam mais do que palavras. À noite, no seu ninho de alfama, com o aroma de coentros e azeite de um bacalhau à brasa improvisado, Sofia encostou a cabeça no ombro de Ana. Obrigada por seres o meu escudo, sussurrou. Ana sorriu, traçando círculos suaves nas costas dela. E tu és a minha razão, Sofia. Nesta cidade de 7 colinas, tu és a minha vista eterna. Mas o idílio durou pouco. Dias depois, enquanto Sofia preparava o argumento final para o tribunal no seu escritório embaixacheado, rodeada de livros de direito empoeirados e de uma vista para a Rua Augusta, o telefone tocou. Era uma voz distorcida, rouca como o fado de um cantor bêbado. Diga ao teu cão de guarda para recuar, ou a próxima nota não será só papé. Sofia congelou, o cursor piscando no ecrã do computador como um coração em pânico. Ligou para Ana imediatamente, mas o pavor já se instalara, um hóspede indesejado que roubava o sono e o apetite. Ana, em patrulha noturna pelas docas de Alcântara, onde o cheiro de peixe e de óleo de motor se misturava ao sussurro das ondas, sentiu a raiva ferver como um caldo verde esquecido no lume. Eu vou descobrir quem é, Sofia. Juro pela Virgem de Fátima. A investigação começou como um fado lento, pistas falsas em cafés escondidos do bairro Alto, testemunhas que mudavam de versão como o vento do Atlântico. Ana mergulhou nela com a tenacidade de quem crescera a ouvir histórias de navegadores que desafiavam o desconhecido. Entrevistou o porteiro do prédio de Sofia, um homem idoso com bigode grisalho e memórias de Salazar, que jurou ter visto um homem suspeito rondar as escadas de azulejos azuis. Tinha olhos de lobo, senhora inspetora. Como aqueles que vêm do interior, cheios de rancor. Rui, o parceiro de Ana, ajudou a traçar perfis. O principal suspeito era um ex-cliente de Sofia, o construtor João Mendes, ironia do destino, o mesmo apelido de Ana, um tubarão das concessões portuárias que perdera milhões num processo de corrupção. Mas Mendes era escorregadio como uma enguia no Tejo, com álibis forjados em jantares no Hotel Ritz e amantes em Cascais. Enquanto isso, o romance delas florescia nas fissuras do medo. Numa tarde chuvosa, com Lisboa envolta num manto cinzento que cheirava a terra molhada e a memórias de invernos rigorosos, Ana surpreendeu Sofia com um piquenique no Jardim da Estrela. Debaixo de um guarda-sol de bolinhas vermelhas, partilharam empadas de atum e vinho verde gelado, rindo de anedotas sobre as tias de Ana, que ainda rezavam rosários por uma noiva adequada. Elas não entendem, amor, disse Ana, limpando uma migalha do queixo de Sofia. Mas eu entendo. Tu és o meu fado vivo, a melodia que me faz dançar mesmo na tempestade. Sofia, com os olhos brilhando como um mosaico do chão, beijou-a devagar, sentindo o mundo encolher para aquele instante. Era nesses momentos que a confiança se tecia mais forte, fio a fio, como o rendilhado das festas de São João. Porém, o conflito espreitava nas sombras. Uma semana depois, durante uma audiência no Palácio da Justiça, Sofia defrontou-se com Mendes em carne e osso. Ele, com fato Armani e sorriso de crocodilo, sussurrou ao passar: "Cuidado com quem confias, doutora. Nem todos os escudos são de aço." As palavras ecoaram como um trovão e Sofia, com o coração aos saltos, correu para o exterior, onde a chuva caía em cortinas prateadas sobre os arcos de pedra. Ana esperava-a no carro, o limpador de para-brisas batendo ritmo como um coração ansioso. Ele disse qualquer coisa, perguntou Ana, os nós dos dedos brancos no volante. Sofia assentiu e contou.
A raiva de Ana explodiu então, um vulcão adormecido desde a juventude em Faro, onde vira o pai perder o barco no naufrágio de dívidas. Eu vou acabar com ele. Pela lei, Sofia. Pela nós. A traição veio como um soco no estômago, numa noite de quinta-feira, quando o fado de Alfama se calava para dar lugar ao silêncio opressivo. Ana e Rui revistavam o armazém abandonado nas docas, guiados por uma pista anónima sobre documentos falsos de Mendes. O ar cheirava a sal e a ferrugem e o luar filtrava-se através de janelas partidas, pintando sombras dançantes nas caixas de madeira marcadas com selos de vinho do Douro. Aqui está, murmurou Rui, erguendo uma pasta amarelada. Mas antes que pudessem sair, luzes de faróis cortaram a escuridão e vozes roucas ordenaram, mãos ao ar. Eram agentes corruptos, comprados por Mendes, incluindo, para o horror de Ana, o seu antigo mentor, o comissário Vasco, um homem que ela idolatrara como um pai, com histórias de heróis da Revolução dos Cravos. Desculpa, rapariga, disse Vasco, a arma tremendo na mão envelhecida. É o sistema. Tu sabes como é, em Portugal, uns comem tudo, outros lambem as sobras. Ana sentiu o mundo ruir como um azulejo rachado. Traída pelo homem que lhe ensinara a justiça, algemada e arrastada para uma cela fria na esquadra distante, longe dos olhos de Sofia. A notícia chegou a Sofia via um telefonema de Rui, que escapara por pouco. Eles a pegaram, Sofia. Vasco. O cabrão do Vasco. Sofia, sozinha no apartamento, com o eco dos pratos não lavados e o cheiro de lavanda seca que Ana adorava, desabou em soluços. A confiança, que parecera inabalável, agora tremia como uma vela ao vento. Correu para a esquadra, batendo à porta com punhos cerrados, exigindo respostas em nome do amor que a consumia. Onde está ela? Onde está a minha Ana? Gritou, a voz ecoando pelos corredores de mármore frio, onde retratos de presidentes passados pareciam julgar com olhares severos. As horas esticaram-se como queijo de cabra fresco, intermináveis. Sofia passou a noite em claro, bebendo chá de camomila e relembrando os toques de Ana, as mãos calejadas de anos de treinos, o riso que soava como sinos de Natal em Óbidos. Ao amanhecer, com o céu de Lisboa tingido de rosa como as casas de Sintra, Rui apareceu à porta, ofegante. Ela está livre. Provas contra Vasco surgiram, um whistleblower anónimo. Mendes está encurralado. Sofia correu para a esquadra e lá estava Ana, magra e pálida, mas com os olhos ainda flamejantes de determinação. Abraçaram-se no meio do átrio, ignorando os murmúrios dos colegas, o mundo reduzido a um abraço que cheirava a sal e a promessas renovadas. O caso avançou como um rio Tejo inchado pela maré. Mendes foi detido numa operação noturna, com luzes azuis piscando nas ruas empedradas do Lumiar, e os documentos falsos expuseram uma rede de corrupção que ia de Lisboa a Bruxelas. Sofia, no tribunal, defendeu o processo com a fúria de uma leoa, citando leis com a precisão de um poeta camuniano, enquanto Ana testemunhava das sombras, o seu depoimento golpe final. A vitória veio num dia de primavera, com jacarandás roxos florescendo nas avenidas, e o júri proferiu o verdito com aplausos contidos. Justiça, por fim, como um vinho envelhecido em cavos do Douro. Mas a traição deixara cicatrizes. Ana, outrora inabalável, questionava agora cada sombra, cada colega que sorria demais. E se houver mais, Sofia? E se o sistema nos engolir, murmurava nas noites quietas, enroscada nos lençóis de linho bordado. Sofia, com a paciência de quem estudara filosofia em Coimbra, respondia com beijos suaves e histórias de avós que sobreviveram à ditadura com amor como arma. Nós somos mais fortes que isso, amor. Somos Lisboa, colinas que resistem aos sismos, fado que transforma dor em beleza. Aos poucos, a confiança renascia, tecida em gestos diários. Um café partilhado na Confeitaria Nacional, um passeio pelo Castelo de São Jorge onde declaravam votos sob as oliveiras centenárias, promessas de um futuro onde o amor não era segredo, mas bandeira hasteada ao vento. O clímax irrompeu numa noite de verão durante as festas de Santo António. As ruas de Alfama pulsavam com sardinha grelhada e manjerico nos bolsos, o ar carregado de sotaques lisboetas e de promessas de amor eterno.
Mendes, em prisão domiciliária, enviara o seu último golpe. Um assassino de aluguer, um vulto sombrio que seguiu Sofia pelas escadinhas íngremes, a faca brilhando à luz das lanternas. Ela corria, o coração martelando como o tambor de um rancho folclórico, o vestido de chita rasgando-se nas pedras. Socorro! Gritou, mas a multidão, embriagada de vinho e de alegria, mal notava. Então, Ana surgiu das sombras, como um anjo guardião saído de uma lenda de Orique, um teclo perfeito, treinado em academias de Faro, derrubou o homem, a arma voando para o esgoto. Ninguém toca na minha mulher, rosnou Ana, algemando com mãos firmes, enquanto Sofia se atirava aos seus braços, ofegante e viva. A multidão aplaudiu, confundindo o tumulto com uma encenação teatral, e ali, sob o céu estrelado de Lisboa, com o cheiro de manjerico e de sardinha no ar, elas beijaram-se como se fosse o primeiro dia. A ameaça leve transformara-se em furacão, mas a confiança que gerara era agora uma rocha, inabalável como o aqueduto das águas livres. Mendes caiu de vez, a rede desmantelada, e Vasco, redimido num depoimento choroso, pediu perdão a Ana num café discreto em Belém, ao lado da torre, onde o passado e o futuro se beijam nas marés. O romance solidificou-se no cotidiano, como o pão alentejano que se torna mais saboroso com o tempo. Ana e Sofia casaram-se numa cerimónia simples no Cartacho, terra de vinhos e de vinhas infinitas, com tias de Ana a dançar em fado vadio e primas de Sofia a bordarem toalhas de linho com iniciais entrelaçadas. Não foi um final de conto de fadas hollywoodiano. Portugal ensina que a felicidade é imperfeita, tecida de saudades e de risos, mas um humanamente belo. Duas mulheres que, contra o pano de fundo de uma nação de poetas e de revolucionários, escolheram amar sem reservas, protegendo-se mutuamente das tempestades da vida. E em Lisboa, onde o Tejo murmura segredos aos sete colinas, o seu amor tornou-se lenda sussurrada, um fado de esperança para gerações que viriam.